Convido a todos para o início do nosso debate sobre percentis, a cargo do professor Bergman. Bom, gente, boa tarde a todos. Espero que todos estejam me ouvindo. Nem todos estão me vendo. Não faz muita falta, né, moço? A ideia desse tema surgiu há alguns meses na Catespera. A gente estava no evento da Catespera e numa discussão lá com técnicos, e pessoalmente técnicos e poucos criadores, foi levantado que a MCP ela estaria penalizando as avaliações, estariam penalizando alguns animais, e citaram exemplos de um animal que no programa é top 0,1 ou top meio, na hora que vai para a MCP, vira top 3, top 2. E conversando com o Luiz Fernando, da Melhora Mais, foi ele quem me instigou a fazer um trabalho, sabe? E o trabalho trouxe luz para a gente realmente visualizar o porquê disso está acontecendo. Isso é uma coisa inerente ao Brasil, que o Brasil gosta de cientistas. Né? E o Brasil, em termos, por exemplo, da Nelore, de outras raças também, os países que eu conheço é o único do mundo que tem vários programas de avaliação que não sejam programas de companhias, de empresas individualizadas, que fazem avaliação para a grande massa. E no caso do Nelore, este é o exemplo. Nós temos 3 programas grandes, que têm um número de dados compartilhados entre eles bastante elevado. A NCP tem em torno de 3, quando você vai para características de peso ponderais, 3,8 a 4 milhões de animais na sua base. O GenePlus tem um número próximo. A ABCZ, o PMGZ, tem 15,3 milhões de animais na sua base. A base GenePlus está dentro da base do PMGZ. A base da NCP está dentro da base do PMGZ. Então, na verdade, o grau de compartilhamento é enorme. Quando a gente fala de avaliação genética, os resultados nos deram muita tranquilidade. Porque o que nós fizemos? Nós pegamos 2 programas, GenePlus e a NCP. Pegamos o GenePlus porque tem um elenco maior de características, e a avaliação genética do GenePlus é do PMGZ. As características em comum é a mesma DEB para determinada avaliação. Nós fomos na consulta pública do GenePlus, na consulta pública da NCP, identificamos touros em coleta nas centrais de inseminação do Brasil, touros genotipados e touros em comum nos 2 programas. Touros genotipados. Identificamos 1.335 touros genotipados fazendo parte da avaliação genética dos 2 programas. E a primeira coisa que a gente fez foi comparar as avaliações genéticas. A NCP, quando nós estudamos isso no início do ano, tinha 32 características sendo avaliadas, o GenePlus 17, e identificamos 13 características em comum aos 2 programas e um índice que é diferente, mas são 2 índices gerais, o MGTE e o IQG. As 13 características em comum são peso ao nascer, materno 120, peso a desmama, peso ao sobreano, perímetro ao sobreano, área de odilongo, acabamento, CAR, o índice, período de gestação, idade do primeiro parto. E aí o que nós fizemos foi pegar essa amostragem de 1.335 touros, ver a avaliação genética deles nos 2 programas e correlacionar os valores dessas avaliações, para ver se tinha algum antagonismo, alguma diferença. E até vou avisar para vocês, esse trabalho é um trabalho que ele está em PDF. Quem quiser cópia do trabalho, é só passar para Maria Paula, ou para Letícia, para alguém, o telefone, ou para Fernanda, tá? Que a gente encaminha para vocês o trabalho.
Então, nessas 13 características em comum, e mais o MGTE, o que nós encontramos de correlações? Tanto correlação de valor, quanto correlação de ranking. Peso ao nascer, 89% de correlação. Peso de desmame. A NCB fala que peso de desmame é 210 dias, que tem que colar para 210 dias. O Genepus chama de peso de desmame. 93% de correlação. Peso ao sobre-ano, 95% de correlação entre as duas avaliações. Materno 120, 89% de correlação às duas avaliações. Total materno, que a gente considerou também, 91% de correlação. Perímetro escrotal, 450, 92% de correlação. Área de olho de lombo, 94% de correlação. Acabamento, 71% de correlação. E, como eu estava falando para o Maurício, a abordagem estatística de acabamento dos dois programas ela é diferente, porque a NCP ela faz um modelo bivariado com gordura na costela e gordura na garupa. E a DEP predita na garupa, que é o P8, é o que a gente chama de acabamento. Mas a costela está fornecendo informação para a garupa. Mas mesmo assim deu 71%. Marmoreio, 86%. Car, 72%. A característica onde eu encontrei menos coincidência entre as duas avaliações genéticas foi idade ao primeiro parto. E a gente tem justificativas para isso. E está relacionado, Maurício, à modelagem. A NCP tem um módulo de precocidade sexual, a gente não sabe. Uma fêmea, para entrar na base de dados para calcular a idade do primeiro parto, ela tem que ter parido entre 18 e 49 meses. Eu não sei os limites do Genepus. E o grupo de contemporâneo, ele é bem amplo. Você tem fazenda, tem ano, tem lote de manejo, tem data de nascimento do animal. Então, isso levou a uma correlação de 49% na idade do primeiro parto. Quando a gente vai para o índice, índices econômicos, gente, ou índices de seleção, via de regra, eles são muito parecidos um com o outro. Na hora que você tira a correlação de um índice com outro índice, independente do índice, as correlações são sempre correlações que não são pequenas. Embora os dois índices tenham características diferentes, algumas, e ponderações diferentes, todos contemplam características de crescimento, de reprodução, de carcaça, e no caso do Genepus, inclusive, com 10% para TEP morfométrico. Na hora que nós pegamos a correlação do IQG dos 1.335 animais com o MGTE desses mesmos animais, a correlação passa, deu 82%. Quando eu mostrei esses resultados das avaliações genéticas para um criador do Mato Grosso do Sul, que não está aqui, se ele tivesse aqui eu falaria o nome, ele virou para mim assim e falou bem pro ar, falou assim: eu sou um idiota. Eu falei: como é que é? Eu sou idiota e a culpa é sua. Eu falei: por que a culpa é minha? Você tá mostrando aqui que os programas fazem a mesma coisa, eu tô pagando 3. Eu falei: você tá pagando o quê? Mas o que eu faço? Ué, você usa um ou usa os 3? Não, uso um, então tá respondido. Né? Então, do ponto de vista de avaliação genética, gente, não existe qualquer antagonismo entre os 3 grandes programas da raça Nelore. Trabalhem com o que vocês se sentirem mais confortáveis, que contemplem mais, que tenham as ferramentas que vocês precisam. Então, não existe qualquer antagonismo do ponto de vista de avaliação genética. Entretanto, a gente ouve muito nos leilões os top, né? Os top. E aí, eu peguei um exemplo aqui na leilão da Terra Brava, que eram poucos lotes, então ficou fácil de eu olhar. Sábado foram 31 lotes de touros. E de fêmeas também. Tinha macho e fêmea.
31 lotes. Tá, não. Nós vimos que as correlações das avaliações genéticas dos três programas são muito parecidas. Ele não começou a falar ainda? De onde veio? Entretanto, quando a gente vai para os percentis, dos 31, 3 lotes tiveram o mesmo percentil que o índice. O IQG, o mesmo percentil do MGTE. 3 lotes. E 28 lotes, o restante, o percentil do IQG foi sempre inferior ao percentil do MGTE. Sempre inferior. Tipo assim, IQG 4%, MGTE 10%. IQG 3%, MGTE 4%. IQG 3%, MGTE 5%. IQG 0,5% de percentil, MGTE 25%. Desculpa. MGTE era 20, o valor 25, top 3. 3%, 3%. Esse foi igual. O IQG 26,31, MGTE 25,61. Então, na hora que a gente olha os percentis, existe uma grande diferença entre os dois programas. Eu queria trazer, ou tentar explicar para vocês, é o que é percentil. E, aliás, vocês vão ver no trabalho, quem receber, que a gente observou isso no trabalho. Na hora que você pega os 1.335 touros, se você pega peso ao sobre ano, dá uma média e uma dispersão. Peso ao sobre ano no segundo programa dá uma média e uma dispersão. A correlação é acima de 90%, mas a média dos 1.335 touros na NCP está sempre num quadrante percentil superior, em outras palavras, né? Vamos falar assim, pior do que do Geneplus. Quando nós vamos para o IQG nós fizemos percentil para todos os 1.335 touros. Se enquadrava no percentil da NCP X, Y, Z, 0,1, meio, 3, quantos touros a gente tinha. Esses mesmos touros dos percentis do Geneplus. Na diagonal a gente tem o que é coincidente, se é 0,1 é 0,1. Abaixo da diagonal a gente tem o que não é coincidente, que o percentil do Geneplus é melhor do que a NCP. E acima da diagonal é o inverso, o percentil da NCP é pior do que o percentil eu prefiro falar pior e melhor do que maior e menor. Então, na hora que a gente olha o índice por si, só o índice, foi 8,6 vezes mais difícil ter um percentil melhor do que o Geneplus na NCP, do que no Geneplus, do que na NCP. A base de percentil da NCP é uma base mais restritiva, mais exigente. Como é que são calculados esses percentis? A gente tem que ter uma população parâmetro para enquadrar as diversas DEPs. Essa população parâmetro ela pode ser uma população à escolha. A gente pode escolher qualquer uma. Vou dar um exemplo para vocês aqui de um touro da real. O Maurício estava aqui, eu peguei de propósito. Peguei aleatoriamente, Maurício. Eu peguei no genético filho da... E peguei uma característica que é materna, habilidade materna. O genético filho da EAO tem um materno de 4,61. Vocês consideram 4,61 um bom materno? Alguém discorda que seja um bom materno? É um excelente materno. Esse 4,61, se a gente colocar um filtro, que eu tenho utilizado, 1,9, 2 quilos, que uma fêmea com 1,9, 2 quilos desmama bem a sua cria, esse touro conserta uma fêmea de menos 0,81. Uma fêmea negativa, ele conserta. É uma ótima avaliação. Na NCP, ele é 3%. Vocês consideram um touro top 3% na NCP um touro ruim de avaliação? Para aquela característica? De forma alguma. Agora, ele é top 3 numa população, porque na NCP, que eu conheço bem, o percentil é calculado
para toda a população que teve DEP predita. Então, dos 3 milhões e 800 a 4 milhões de animais no total, os animais que tiveram DEP predita, no caso, para materno 120, e nessa avaliação específica foram 3 milhões e 622 animais, esse é o nosso universo para calcular o percentil. 3 milhões e 622 animais. Aí como é que a gente calcula o percentil? O percentil é feito baseado na curva normal gaussiana padronizada. A gente conhece a curva normal como ninguém. A gente sabe o 0,1 são 3, é a média mais 3 desvios padrões. A gente sabe que a média é a média mais 0 desvios padrões, as top 50. Então a gente tem ela toda tabulada. E no caso dessa população da NCP, com esses 3 milhões e 622 animais, a média da DEP materna 120 foi exatamente 0,80. O desvio padrão, 1,82. Então, com essa média desse desvio padrão, eu vi que entre 4,24 e 4,65, eu tenho top 3%. Então, todo animal que se enquadra ali é top 3%. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Mesma característica, avaliação genética da NCP. Um animal top 17% é pão de leite, pão de materno? Top 17%? É bom? Top 17%? Mais ou menos, né? E se eu falar para vocês que esse top 17 é o mesmo animal da ela? É o mesmo todo. Eu só mudei onde é que eu fiz o meu percentil. Aí eu fiz o seguinte, ó. Eu peguei assim, eu quero pegar a safra 2024 para ser a minha população para estabelecer os percentis da última avaliação genética. E aí eu vi que, pegando essa população 2024, a genética dela é a genética superior ao conjunto como um todo, um animal que era top 3 volta para top 17. Por outro lado, se eu falo, eu vou ter como referência os nascidos na safra 2020. Vira top 7. E se eu falar na safra 2000, vira top meio. Então a mesma DEP, vocês viram que é top 3, top meio, top 17 e top acho que 7. Então, a tabela de percentil, a pergunta que tem que ser feita é qual é a população utilizada para se fazer a tabela de percentil. A tabela de percentil da NCP, e eu tenho pedido ao departamento de programação para incluir, sabe aquelas tabelas de percentil? Para a gente colocar lá embaixo de cada característica quantos animais estão naquele universo, qual é a média e qual é o desvio padrão para fazer aquela tabela. Para características como peso, perímetro, é entre 3,5 e 4 milhões. Quando a gente vai para cá, ingestão de matéria seca, precocidade no macho, idade e puberdade no macho, cai para 400, né, Letícia? 400 a 500, 600 mil animais. E a tabela de percentil é feita para esses animais que têm as DEPs publicadas. Aí vocês imaginem bem, 0,1% de 3,6 milhões são 3.600 animais. Concorda? Então nós temos 3.600 animais que são top 0,1 na NCP para habilidade materna, que é essa característica que eu estou falando. E se a nossa população fosse 15,3 milhões de animais, que é a população do PMGT? Seriam mais do que 15 mil animais. Então, a tabela de percentil é uma tabela que serve para você localizar o animal em questão no programa X, na avaliação Y. Ela muda de avaliação para avaliação. Então, ela é específica de programa e é específica de avaliação. Então, não tem menor sentido em fazer comentário que é 0,5% no programa A e é top 1, ou top 2, ou top 3 no programa B. Tá?
Até então, alguma pergunta? Bom, eu vou passar a palavra aqui para o Maurício, primeiramente, fazer algumas moderações. Boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade de estar aqui, ao lado do professor Berg, a todos os criadores, aqui junto à NCP. Professor, eu acho que, primeiramente, eu digo que a gente tem algumas coisas que eu falo assim, né? Quando as pessoas me colocam aí em xeque, né? Ah, mas o que você acha? Ou um criador, ou um comprador, o que você acha? Você acha que isso aí tá certo, essa DEP? Você acha? Eu falo, primeiro que eu não acho nada. A gente não tá para achar nada. Eu falei, se você quiser conversar comigo, com a ciência eu não brigo. E toda vez que eu briguei com a ciência, eu perdi. Agora, se você quer falar se esse animal é cinza, eu acho que é branco, a gente pode ficar aqui o dia todo discutindo que eu vou achar que é branco, porque eu não tô olhando as extremidades. Ele é branco, as extremidades dele é branco, é esclerótica, né? Isso a gente pode achar. Agora, com a ciência, não vamos discutir com a ciência, porque isso aí já está há muito tempo já estabelecido, validado, recalculado. Então, brigar com a ciência, nós vamos passar, nós vamos retroagir, né? E eu acho, professor, que a gente tem outras avaliações a ser feitas no sentido... A minha maior preocupação não é o programa ABC. Primeiro é utilizar um programa de melhoramento genético, certo? Segundo, minha preocupação é a gente ainda fazer o trabalho pedagógico, que o que não dá para aceitar ainda é a gente ter no Brasil um percentual de quem não usa semente melhoradora. Eu acho que isso que é uma grande preocupação. Como a gente não ter mais no Brasil um touro que não participe de um programa de melhoramento genético. Um boi de boiada sendo utilizado, tá certo? Eu acho que isso é a grande preocupação, porque não dá para a gente pensar que nós temos 200 milhões de cabeças e produzimos menos que o americano com 65, 63. Lógico que eu sei que o sistema produtivo é outro, é incomparável. Não tem desmamo, não tem, mas eu acho que a gente precisa avançar. É triste a gente ver ainda o quanto se usa de boi de boiada no Brasil. Eu acho que isso aí é uma tristeza ainda a gente ver isso, né? Lógico, a gente tem outras inquietações, né? A gente gostaria que o comprador, assim, quando a gente vai comprar uma semente de soja, a gente quer saber para que altitude que ela é, qual que é o ciclo, ou seja, nós sabemos fazer grandes perguntas, né? E na semente bovina ainda vai ser pelo preço, não é pelo valor genético, né? Ainda se compra preço, né? Então acho que a gente tem ainda esse trabalho pedagógico de mostrar que a agricultura chegou onde chegou, porque o agricultor ele não compra preço, ele compra valor genético da semente dele, né? Então acho que a gente tem esse trabalho. A gente vai discutir o que, como você passou, a menor característica é 70% de correlação, sendo que a sua maioria está aí no range de 85 a 90, né? Então, como você falou, escolha o programa e siga, né? Eu acho que essa é uma discussão mais produtiva, né? E segundo, parabenizar a associação, a pesquisadores, a criadores. Eu faço um trabalho, professor, que todo ano peguei uma vez para fazer. Existe um comparativo do sindicato, da Associação do Café, que eles comparavam no período de 25 anos, eu comecei a fazer, depois dos 25 anos que eu peguei isso, agora eu já tenho mais 7 anos de avaliação, café com insumos, café com boi, com leite, com soja, com milho, para comparar. Ou seja, que a gente tinha que produzir muito mais porque os insumos valorizavam mais do que a commodity, tá certo? E esse ano eu incluí cacau, porque nós somos uma região de cacau, né? E eu incluí isso é a variável commodity cacau. Fui buscar, junto com as exportadoras de cacau, o preço lá de 1992, acho que é. Exatamente 92. 94. E eu tô contando toda essa história porque aí eu falei, o cacau tá muito bom e não mudou nada na minha região. O cacau tá nos maiores preços históricos.
né? Porque eu falava que o problema do cacau, quando eu cheguei 18 anos atrás, o problema era produtividade, não era preço, né? E o boi, também o problema é produtividade, não é preço. Se produz muito pouco, né? Muito pouco por arroba. A gente não pode pensar num país que a gente tem produzindo ainda 4 arroba por hectare. Vai ganhar dinheiro como produzindo 4 arroba por hectare, 5 arroba por hectare? Entendeu? Você vai ter que, se você não produzir, você quer ficar e comparar, você vai ter que produzir 20, 30, 40 arroba por hectare. Aí você vai ganhar dinheiro. E aí eu peguei e fracionei por década, né? Década de 90 a 2000, 2000 a 2010, 2010 a 2... Foi, na verdade, foi de 95 a 2005, 2005, de 90, 2005 a 2015, 2015 a 2026. E eu conto essa história porque o Brasil só passou a ter uma valorização maior da arroba bovina quando a gente deixou de ser importador de carne para ser exportador. Quando a gente deixou na última década para ser o maior exportador do mundo. Então, se você pegar, né, se eu fizer uma pergunta aqui, café todo mundo sabe aí que está em altos valores. Se eu te perguntar assim, quem subiu mais na última década, o boi ou o café? Todo mundo vai, talvez, café, né? Então vamos lá. Estou aqui com o que eu passei. O café subiu exatamente 668%. O boi subiu 781%. Por que nós estamos reclamando? Porque nós não temos número. Nós não acompanhamos, nós aprendemos a reclamar. Entendeu? Se pegar na década anterior, o café subiu 100%, o boi subiu 384%. Na década anterior ainda, 94 a 2006, o boi subiu 102% e o café 25%. Tá? Então, e aí você pensar o seguinte, de 94 a 2006, a gente era exportador ou importador? Importador de carne. Inclusive da Itália. Inclusive de Chernobyl, né? Tá. Aí começou a valorizar mais de 2006 para 2016, porque nós viramos a chave. Certo? 2016 a 25, nós passamos a ser um grande exportador de carne. Né? Então, se a gente... Agora, qual que é o nosso sonho? Exportar para o Japão. Nós queremos países que pagam mais, países asiáticos. Como que a gente faz isso? Com melhoramento genético. Então, olha o que o melhoramento genético propiciou em 30 anos, o trabalho que vocês e nós fizemos, vocês como pesquisadores, nós como criadores, onde nós colocamos o Brasil. Né? Porque nós tiramos de importador a exportador. Então, se a gente quer alcançar novos mercados, nós queremos exportar carne sair de $4.500, $5.000, vamos para 6, 7, nós precisamos que usar mais o melhoramento genético, usar mais semente melhoradora, né? Então, eu acho que essas são minhas contribuições e minhas preocupações, porque com a ciência e com uma acurácia até entre programas, eu acho que nós temos que ter outra preocupação, ou seja, mais caráter educativo e pedagógico para ser utilizado mais a ferramenta que a gente tem. E eu acho que a gente tem muito mais transformações, né? A soja saiu de 30, 40 sacos, eu falo que eu considero uma pessoa nova, mas um velho já no negócio, né? A gente plantava soja em 98, colhia 40 sacos, soltava foguete. Hoje a gente aqui, Uberaba, chegou com liaras de 94 sacas por hectare, né? Mas por quê? É melhoramento genético puro. Sai uma variedade nova, você já está dentro dela, né? Então a gente vê a pessoa, será que tem que usar o touro 12 anos, 10 anos? Ou será que a genética também para o usuário do touro, a gente não tem que ensinar ele que um touro de 10 anos ele já está desatualizado, que ele tem que trocar mais rápido, se ele quiser ficar no mercado? A gente planta milho de 10 anos atrás, variedade de 10 anos atrás. A gente planta milho de soja de 10 anos atrás. E por que no boi a gente utiliza touros de 10 anos atrás? Né? Porque nós temos que contar essa história. Nós temos que falar a velocidade que nós estamos trabalhando, as inovações, que hoje sai avaliação genética a cada 2 meses. Né? Então, acho que tem muita coisa para a gente trabalhar em prol disso. Né? Não sei se minha contribuição foi o que o senhor esperava, mas eu acho que é um pouco do que a gente acha que a gente tem que trabalhar, o dever de casa para fazer ainda.
Obrigado, Maurício. Você pôs tanta coisa importante aí, eu vou tentar ver se eu consigo pensar algumas coisas. A segmentação piramidal da estrutura genética, né, em bovinos é totalmente diferente da de suínos, de aves e também de vegetais, né, que é linha reta, é direto, né? De quem desenvolve o cultivar até quem usa, quem planta, né? Nós temos um gap na parte realmente de... Eu estava conversando com alguém aqui, você pega uma feira como essa, que expôs genética, que a ideia era congregar o boiadeiro com quem produz genética. E virou uma fêmea de genética pura. É genética com genética, que todo mundo aqui produz genética. Né? E a gente não está chegando na ponta, sabe? Então, mas é isso que é o problema. Nós temos que pregar para não convertido. Aqui nós estamos pregando para convertido. É como pregar para não convertido. Exato. Né? E tem alguns números aí que, vê se eu lembro aqui, as Bia fez. Qual é a demanda de touros melhoradores por ano no Brasil? Você conhece esse número? Conheço esse número, isso que me frustra. Pois é. É isso que é frustrante. Como a gente tem um gap tão grande A entre o gente que não produz tem a demanda. a demanda. Sabe? Quer dizer, não chega lá e a gente não tem a demanda. Então é uma equação que a gente realmente tem que resolver. Mas a gente evoluiu demais, Maurício. Eu sou muito otimista, porque eu sou um pouco mais velho que você, né? Mas eu sou de uma geração de grandes geneticistas da UFMG. Eu fui aluno do Jonas Carlos Cano Pereira, José Rodolfo Torres, Geraldo Gonçalves Carneiro, Karen Silva Pereira. Quando eu era aluno de graduação, eu ouvi algumas coisas tipo assim: a curva de crescimento de gado de corte no Brasil Central pecuário é descontínua e estacional, ascendente no período da chuva e descendente no período da seca. Isso faz com que a idade ao abate do bovino de corte no Brasil Central pecuário seja superior a 5 anos. O zebu é um animal tardio. Idade é o primeiro parto médio no Brasil, acima de 48 meses. Então, um país importador de carne. E de fato, professor, eu trabalhava em outra companhia e nessa ocasião nós compramos uma fazenda em Rancharia, dentro de São Paulo, estado de São Paulo. E tinha 300 boi arrendados e os bois já de 6 anos, 5 para 6 anos, com umas 25 arrobas, de 5 para 6 anos. E nós pedimos a fazenda, né, para retirar, porque vencia. Eu imaginei certamente ele vai abater. Não, ele carregou esses boi, 15 por caminhão, e levou para outra fazenda. Isso dentro do estado de São Paulo, em 1999. Nessa mesma época, existia aquele programa, quem é de São Paulo vai lembrar, que o Bertin Lins pagava do novilho precoce. Ganhava 3%. E competição todo mundo gosta, e a gente fazia esse boi para bater com 2 anos, e era um up para dar 16 arroba para você abater e ganhar 3%. 2 anos, 16 arrobas. Hoje a gente abate animal, nós abatemos o ano passado com 14 meses, com 22 arroba, com 57% de rendimento. Eu falei, gente, e o nutricionista que trabalhava comigo lá, que era de Araçatuba, na outra companhia, trabalha comigo, ele falou, Maurício, você lembra que a gente fazia dieta e pro Nelore chegar com 2 anos, com 16 arroba, a gente soltava rojão, comemorava, e não é um passado tão distante, era 2001, 2002. E hoje a gente abatendo com 14, 16 meses, com 22, 23 arroba. Então, assim, olha, eu tenho certeza, assim, eu não tenho dúvida que foi o trabalho de pesquisa, o trabalho de pesquisadores como o senhor incansáveis, de associação, que fez isso. Então, assim, é notável e claro o quanto nós evoluímos, né? Então... E muito, Maurício, porque olha só, eu me formei em 77 e praticamente de imediato pensei na aula. Durante uma década eu dei aula ensinando as mesmas coisas que eu aprendi. O zebu é animal tardio, a curva de crescimento descontínua estacional, 48 meses, 5 anos para abater, qualidade ruim, carne dura, sabe?
ensinei as mesmas coisas. A mudança ocorreu no final dos anos 80 e início dos anos 90. É lógico que nutrição, manejo, as outras coisas todas entraram também, né? Mas genética foi a virada, a chave. E eu digo que genética foi a chave porque a avicultura fez essa pergunta e a avicultura respondeu essa pergunta. Existe um experimento que foi feito no Canadá há anos, que você sabe que em animais a gente mantém estoques das raças nativas, ou germoplasmas, né? Hoje a gente mantém com embrião, com sêmen e tal, mas a ave é mais difícil. Eles mantêm aves caipiras em fazendas do governo, experimentais, passando estoque, porque se a agricultura industrial lá na frente encontrar um caminho sem volta, uma doença, uma coisa qualquer, tem jeito de voltar e pegar alguma genética que responda àquele desafio. Então, esse trabalho canadense, o que eles fizeram? Eles pegaram uma linhagem comercial atual e pegaram um plantel de aves da década de 30 e alimentaram as duas genéticas, a atual e a de 30, eles trabalharam só com a ração. Com a ração atual totalmente balanceada e com a ração abaixo de milha. As duas. E aí tiveram 4 curvas de desempenho diferente entre os 4 tratamentos. Linhagem de 30 comendo ração de 30, linhagem de 30 comendo ração atual, linhagem atual comendo ração de 30 e linhagem atual comendo ração atual. Em suma, conclusão deles, olharam postura, crescimento, várias coisas. 70% a 80% da avicultura moderna é o que é? Por genética. Então, genética pode muita coisa e a gente tem que trabalhar muito em genética e temos que trabalhar no sentido também de expandir essa fronteira que a gente está aqui, né? Com certeza, né? E eu acho que aí ainda tem o que explorar, né? Eu falo muito da genética. Primeiro, ensinar a interpretar uma genética, nós falamos de percentil, ainda a conversa vai longe, aí você vem em seleção em nível. Eu gosto muito, né? E um dia eu falei, eu vou explicar a genética com a teoria do barril da agricultura, né? Na nutrição, ou seja, não adianta você ter um animal com uma TEP de 50 kg de peso se tem menos 1 kg de maternal que na sua fazenda não vai produzir porque as suas matrizes não vão ter maternal, né? E assim como é na agricultura, não adianta, às vezes as pessoas falam, minha terra tem 100 de fósforo. Tudo bem, mas tem na CTC tem 1% de potássio, não vai produzir porque não tem potássio, né? Então, na genética nós também vamos conversar sobre isso no futuro, né? No futuro não, no presente, né? E cada vez mais as pessoas compreendendo, né, que nós precisamos avançar com seleção em nível, né? Ou seja, subindo todas as características de uma vez, como utilizar isso, né? Então acho que é uma conversa ainda que vai longe. Boa noite, Maurício. Boa noite, professor. Meu nome é Luiz Jacinto, sou coordenador da Central Leilões e venho aqui falar um pouco dessa parte de comercialização, né? E concordo, corroboro com o MF também disse, eu acho que a gente tem que pegar, escolher um programa de melhoramento genético, seguir a risca e bem corroboro pelo que o professor disse, a correlação que tem entre os programas de melhoramento genético. A gente sabe hoje que na comercialização dos animais de corte e de genética, quando tem esses animais vêm com percentil 0,1, 0,1, percentil meio, 1, eles têm um valor agregado muito maior. Muito maior. E outra fala que o MF falou, o Maurício Filho falou, que é extremamente importante, são 200 milhões de animais e ainda o pessoal utiliza touro de boiada. A gente tem que evangelizar esse pessoal, utilizar os programas de melhoramento genético, vem cada vez se aperfeiçoando. Os 3 têm uma correlação muito grande, isso é importante a gente falar. E você escolheu o que se adequa melhor a seu ambiente, a sua fazenda, a sua propriedade. A gente faz, a Central Leilões faz mais de 300 leilões no ano, pelos parceiros, a gente vê que cada vez mais, com os programas de melhoramento genético, os animais se desenvolvem mais, a padronização dos animais que vão para o abate são maiores,
e isso interfere nos nossos leilões de corte também que a gente faz semanalmente, que animais filhos de reprodutores já com avaliação genética são mais valorizados, mais ou menos 20 a 30% a mais na venda desses animais. Então, é importante escolher o programa de melhoramento genético, que a NCP é a nossa parceira na Central Leilões, e corroboro também tudo como vocês disseram, que é importante muito isso, fazer a sua seleção genética pautada nos modos que vocês querem utilizar. Igual você falou, um animal 4 de leite, top 3%, já utilizei, eu falo que top 2 de maternal já é muito bom. Então acho que é importante a gente estar pautando essas diretrizes que os programas de melhoramento genético nos dão. Obrigado. Perguntas? A Maíla falou que... Maíla. Boa noite, parabéns aí pela iniciativa de vocês, doutor Bergman. Meu nome é Jerônimo Machado, sou da Agropecuária J. Machado, e eu estou na NCP há 25 anos já, e tivemos muito sucesso aí na NCP. Pelo que eu entendi com a sua explicação, a questão dos percentis, ela é porque nós temos uma base de dados menor, que a correlação dos percentis, no caso, fica prejudicada para a NCP. É isso? E assim, foi feita uma redução nessa base nos últimos anos da NCP, porque não tinha essa diferença toda antes. O que hoje a gente observa é que, assim, reduziu drasticamente os animais top 01, vamos dizer, vou dar um exemplo aqui, nos últimos 5 anos. Houve uma mudança nessa base para menos? Que aconteceu isso? Obrigado, Jerônimo. Não, não houve mudança na base. A base da NCP é uma base para o percentil, tá? É uma base flutuante e ela é sempre composta de todos os animais que têm DEP predita para aquela característica. 3,8 milhões, 4 milhões para peso, perímetro, 400 a 600 mil para as características mais novas, né? Gestão de matéria seca, precocidade do macho, um pouco menos ainda. Então, o numérico da base é esse. Mas você há de convir o seguinte: nós estamos num processo de seleção, que a próxima safra, o que está no ventre, o que está para ser inseminado agora, que é a safra do ano que vem, é melhor do que a safra desse ano. Então, a gente tem um caminhar constante em termos numéricos, né? Uma DEP, esse animal aqui, 4,81, daqui 2, 3 safras ele pode cair de 3%, ir para 4%. Então, você observa a variação após a variação, que os valores nominais das DEPs vão reduzindo, porque a variação toda é feita em conjunto. Então, o universo é um universo que a gente não muda, sabe? Teve uma mudança, ela aconteceu, a Letícia vai me ajudar, foi antes do Conselho assumir, deve ter sido 2023. Foi na variação de junho, não foi? Na variação de junho de 2023, o que a NCP resolveu e que foi... Aí foi um barulho grande. Porque o que a gente tem hoje e o que tinha antes? Todo animal que tem DEP predita entra no percentil, para estabelecer os parâmetros para o percentil. Percentil não é avaliação genética. Percentil é uma régua, uma baliza para você ver a DEP do seu animal naquela avaliação, para aquela característica, onde é que ela está. Naquela população do programa NCP. Né? Mas aí, de uma avaliação, da avaliação de abril para a avaliação de junho, o que se estabeleceu na NCP? Que não foi bem discutido e acabou que aí a gente teve que voltar para trás. Na avaliação genética, a gente tem lá 4 milhões e 800, 3 milhões e 800, 4 milhões de animais. Vamos pensar em 4 milhões de animais. Nem todos os animais têm informações a fornecer para o sistema da avaliação. Não são todos os animais que são genotipados, nem todos os animais têm fenótipo. Eles têm a DEP predita por laços de parentesco, da matriz de parentesco, mas nem todos fornecem informação.
E tem um procedimento que agiliza as avaliações e que não causa distúrbio nenhum no resultado, que é você colocar na base para rodar a avaliação os animais que contribuem com informações. Letícia vai me corrigir. A gente volta 3 gerações. Bisavô, bisavó, do lado paterno e lado materno. Tem genótipo e ou fenótipo? Se tem, volta mais 3 para trás. Se tem, volta mais 3. Até que chega uma hora que não tem. Nem genótipo, nem fenótipo. Isso constitui a base que roda o programa e que produz as DEPs. Produziu as DEPs, vamos supor, de 4 milhões, produzimos as DEPs para 3 milhões e 200 mil animais. A gente extrapola essa DEP, porque a DEP do indivíduo é pai mais mãe dividido por 2. Para todos os indivíduos até a base. Aí todo mundo vai ter DEP, os 4 milhões. E esses 4 milhões entram na tabela de percentil, hoje. Lá em 2023, que a Letícia falou, o que foi feito? Vamos colocar na tabela de percentil apenas os indivíduos que contribuíram com a informação. Aí o que você fez com a baliza? Jogou a baliza lá para cima. Eu me lembro que eu fiz a otimização da matinha e eu segurava o acabamento da matinha. O Luciano sempre gosta de fazer uma prévia com avaliação de abril. Eu segurava, por exemplo, acabamento num determinado valor. Quando entrou a avaliação de junho, que ele falou, agora roda com a avaliação de junho, eu falei, tem um erro aqui. Porque, assim, subiu demais. No percentil que eu usava, o valor da DEP. Tá certo? E isso foi uma mudança que foi feita e que não foi boa, né, Letícia? Que causou muito questionamento, não sei se você lembra disso. Criadores aí lembram, porque ficaram perguntando, o que houve e tal, tem erro, não tem. O meu animal em abril era top 5 e virou top 10. Era top meio e virou top 3, 4. A gente não espera de uma avaliação para outra essas mudanças. A gente espera uma mudança suave, né? Mas foi bom você perguntar para eu reforçar. A seleção tem que ser feita na DEP, de acordo com os critérios de seleção do criador e de acordo com o perfil genético do que ele usa para fazer melhoramento com a sua macada. Então, a seleção tem que ser feita na DEP, de acordo com o nível genético e com o que o criador quer. Ciclo completo, só bezerro, e no valor da DEP. O percentil é, como é usado comercialmente, é um balizador como é que aquele animal ou aquela DEP se enquadra nessa avaliação na NCP ou no GenePlus. O GenePlus não tem, e o PMGZ, que produz décadas, né? Eles não têm, a baliza deles não é errada não, que é a população toda, sabe? A avaliação deles. E a nossa é a população de animais com DEPs preditas. A gente tem que guardar isso. Que o top 1 em um programa é diferente do top 1 em outro programa. Mas então, dessa de 2022 a 2023, Ponto, não, a redução ocorreu pontualmente na avaliação genética de junho de 23. 23, né, Letícia? Junho de 23. Depois, quando foi para a avaliação da expogenética, nós já consertamos. Voltamos, e aí falando, não, gente, foi exatamente quando o conselho assumiu, né? Eu lembro da discussão lá no Comitê de Pesquisa e Inovação, né? Fala, gente, base para percentil, você não muda nada da DEP, mas tem um impacto comercial gigantesco. O cara vende um tourinho top 01, na avaliação seguinte ele vira top 5. Isso tem um impacto comercial gigantesco. Então, é uma coisa que a gente não pode mexer. A gente tem que estabelecer os parâmetros. O parâmetro hoje é todo animal que tem DEP predita para aquela característica, naquela avaliação da NCP, entra na estatística para fazer a curva gaussiana. E todos os animais avaliados são desviados de acordo com aqueles parâmetros, que é a média e o desvio padrão. porque assim, o percentil, eu concordo perfeitamente com você que a seleção tem que ser isso na DEP. Mas o percentil é fundamental para aquele meu cliente pegar o comercial que não sabe absolutamente nada da dele. E aí tem que explicar para ele, olha, você não tem desconto E aí você tem que explicar para ele o seguinte, esse animal é top 3, top 3 aqui, e ele top 01 lá, e você tem outro animal top 01 lá, mas esse está avaliado na NCP. A régua da NCP, mas
é mais rígida, ela é mais alta. Nada. Buenas noches. Espero que se entienda. Voy a tratar de hablar lento para ver si me entienden. Si la base genética con la que yo me comparo es más antigua, los toros que están arriba van a lucir mejor. Lo lógico es reducir la antigüedad, o sea, yo establezco un límite. Yo no uso la data original de hace 30 años, sino solo uso los últimos 10 años para yo establecer ese ranking del percentil, o los últimos 5 años, dependiendo del volumen de datos. Porque mientras más antiguo la base de datos, los toros de arriba se ven mejor, ¿no? Y el otro punto del que estaban hablando, yo vengo de Venezuela, soy clasificador de ASOCEBU Venezuela. Yo he escuchado mucho el tema del boy de boyada. Yo creo que la solución es muy fácil, encontrar una forma de subsidiar al comprador, al ganadero comercial, para que el costo de ese toro sea menor. Porque esa historia pasa en Venezuela con el Cenepol. El Cenepol es una raza que no se difunde porque al precio al que se vende el toro mejorado genéticamente, el ganadero comercial dice, por ese precio yo compro 3 toros. Entonces es tratar de lograr que las mismas asociaciones creen un subsidio para que el comprador comercial logre una facilidad para usar genética superior. Porque una vez que ese productor comercial utilice genética superior y vea el producto, él no va a cambiar, él termina usando essa genética. Eu vou comentar o lado genético e depois eu passo aqui para o Maurício. No lado genético você tem razão. Se você pegar a base GenePlus, está na base do PMGZ. Se você pegar a base da NCT, está na base do PMGZ também. Você tem uma curva gaussiana na base do PMGZ. Se você pegar a base tanto do GenePlus quanto da NCT e fala onde é que ela está nos 15,3 milhões da ABCZ. Está do lado bom e para cá, está desviado para cá. Porque se você pegar a base da ABCZ, você tem mais de 240, né, lá de trás. Né? É uma base monstro. Então você joga para cá. E os animais melhor avaliados estão nascendo nas duas últimas safras. Então tem as duas coisas. Quando você contrasta uma base como a do GenePlus, de 3,8 milhões, e joga numa base maior, você contempla com melhores percentistas. Nada errado disso, gente, porque a avaliação foi feita com alguns milhões. Né? E agora, quais são esses animais top 0,1,5 que aparecem? Quem são eles? São os que estão no leilão, no martelo, das duas últimas safras, principalmente da última. Né? Então, é por isso que você aumenta muito, dependendo da base para percentil que você usa, a apresentação de animais top 0,1, top 0,5, num determinado programa e em outro programa não. A questão do touro, que seria um trabalho de extensão, né? Eu me lembro ali com um aluno, o gado de leite tinha um negócio de distribuição de touros para rebanhos leiteiros. No caso aqui no Brasil, existe quem faz o subsídio, é o produtor rural, que produz genética. Porque nós produzimos ele, começamos a investir 1 ano atrás, mais 2 anos para produzir o animal, e aí quando nós vamos vender, ainda nós financiamos em 24 parcelas. Então o único subsídio que há é o do próprio criador financiar a troca do touro para o comprador, né? Num país que tem um juros de 15% ao ano, você dar 24 parcelas, então já é um alto subsídio, mas nada a nível de governo, a nível de fomento, é só o produtor de genética que paga essa conta, né? Então nós não temos nenhum incentivo, né? E todo esse incentivo que houve, toda
reversão de importador de carne para exportador e depois para um grande exportador foi a custa do produtor de genética, que investiu e que autofinanciou, né? Quando a gente vai para a construção civil, você vai levantar um prédio, você recebe 30% antes, depois você começa a construir. Nós que produzimos genética, não, a gente começa a gastar antes de nascer, depois nasce, né? Nós investimos por mais 2 anos e depois de 2 anos a gente dá mais 2 anos. Então, assim, é um trabalho árduo, eu falo, é só quem tem paixão, amor por fazer. Se você for só pelo lado financista, né? Se não colocar o componente da paixão, e você não faz. E ainda coloca o touro na fazenda, a custo zero, e ainda tem um índice de inadimplência que não sei qual que é, né? Ô, gente, a Marília está me pedindo aqui, e pelo horário, a gente pode continuar conversando, mas no particular. Estou à disposição de vocês e a NCP convida a todos para participar do Happy Hour. Nós vamos ter o quê? Vinho, chopp e churrasco. Tá?